Boa noite, gente. Queria agradecer de vocês estarem aqui com a gente, né, nessa iniciativa, a gente crescer em termos de identificar quais são as fraquezas das residências, de cada residência, né? Não tem nenhum caráter de divulgação essa iniciativa. Queria agradecer mais uma vez a comissão organizadora, né, a Camila, a Dani, com todo o apoio de sempre da doutora Socorro. Sem ela, nada disso aqui teria acontecido. E aí hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente do que foi o ano passado. Nós escolhemos as questões que os residentes erraram mais e nós vamos discutir essas questões. Até para ficar uma coisa mais organizada, os áudios estão fechados e vocês podem se comunicar pelo chat, escreverem suas dúvidas. E se vocês, ao final, vocês quiserem que a gente comente alguma coisa específica, vocês podem perguntar também, a gente vai dar um tempinho para isso. A gente vai começar falando um panorama geral do que foi essa avaliação, né? Nós tivemos 90 residentes fazendo essa prova, de 28 serviços, né? Um crescimento em relação ao ano passado. A maior nota geral foi 82, daqui a pouco nós vamos anunciar quem é o vencedor, então, que é o único nome que é divulgado. A diferença de nota, então, do R1 foi da maior nota 79, a menor nota 42, do R2, a maior nota 82, então, a maior nota é um R2, a menor nota 47. Do R3, a maior nota 81, a menor nota 50. A média geral dessa avaliação esse ano foi 64,7. Todos os coordenadores receberam as notas dos seus residentes, e a partir dessa semana, a gente vai encaminhar individualmente para cada residente, como nós fizemos no ano passado. Tá bom? Eu vou passar para a Camila, que ela está com o nome do residente que teve a maior nota, que a gente vai anunciar, que como a doutora Socorro tinha prometido, né, vai ter uma premiação. Fale, Cá. Oi, pessoal, boa noite. Então, a maior nota foi da residente Graziele Cozes de Assis, que é R2 da Unifesp. Parabéns, Graziele. Graziele está presente? Não sei. Bom, com certeza ela saberá. Entraremos em contato com ela. Então, vamos começar. A gente vai compartilhar a tela. Camila, você compartilha aí? Compartilho. Só um minutinho. Pronto. Bom, gente, a história é um recém-nascido a termo que apresenta o exame físico do nascimento, que a gente vê aí uma ausência de anos, e ele nasceu em local de poucos recursos, foi realizada a transferência para um serviço terciário já com 4 dias de vida. Quando ele chegou, ele já estava gemente, com o abdômen muito distendido e doloroso. Então, a conduta, né, não tem como ser uma anorretoplastia sagital posterior, já com 4 dias de vida, uma criança que com certeza já está fazendo translocação e que tem um risco, inclusive, de ter já alguma perfuração por explosão devido à ausência de anos. A colostomia em alça não é indicada, né? No caso de malformação anorretal, ela seria uma colostomia em 2 bocas, sendo a boca distal tipo fístula, e jejum, hidratação e antibiótico terapia não faz nenhum sentido. Então, a alternativa correta fica a laparotomia exploradora. Érica, isso Fale. é um comentário em relação ao raio-x, né? O raio-x a gente já vê em um pneu peritônio, né? A gente vê essa sombra aí sobre o fígado e nas cúpulas diafragmáticas, com contorno de alça. Então, né, estaria indicado mesmo de cara, até pelo raio-x, além de todas as colocações que a Érica fez. E bem lembrado. Não é nem suspeita de perfuração, já é praticamente... Já é a perfuração,
É um recém-nascido a termo, ele não eliminou mecônio nas primeiras 48 horas de vida. Ele tem uma queda do estado geral, prostrado, recusa alimentar e distensão abdominal. O raio-x é o da figura. Foram indicadas irrigações retais que, mesmo realizadas com a técnica adequada, não obtiveram bom resultado. Houve retorno do líquido infundido, com discreta quantidade de mecônio, mas a distensão se mantém e o estado geral não melhorou. O raio-x pós-irrigações é muito semelhante ao inicial. Diante do quadro, qual a hipótese diagnóstica mais provável? Então, aqui o fato de ele ter tido uma não resposta à irrigação só quer dizer que provavelmente a zona gangliônica é mais longa do que a gente conseguiu alcançar com a irrigação, né? Enterocolite necrosante, ele não tem o quadro clínico, né? É típico, mesmo porque ele ainda é jovem, né? 48 horas de vida, ele tem pouco tempo de vida. Para Volvo, ele tem um quadro clínico que está relativamente bom ainda, né? O estado geral não está péssimo, ele não teve uma descompensação hemodinâmica. Atresia jejunio-ileal com esse raio-x que a gente está vendo aí, que mostra uma ausência de ar no reto, também está descartado, né? Não dá para ignorar, o raio-x está aí por um motivo. Então, fica mesmo a principal alternativa é a doença de Hirschsprung, que teve aí só essa pegadinha que não respondeu à lavagem, simplesmente porque provavelmente a sonda não conseguiu vencer a obstrução funcional. Dani, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que o fator da história, né, do não eliminou mecônio, sempre ficar o alerta da gente pensar em doença de Hirschsprung, né? E acho que não, o resto você já colocou, da questão da irrigação, é simplesmente porque não passou a zona de obstrução, né? E enterocolite e volvo, a gente já descarta pela história, pelo raio-x, né? Então, eu acho que a pegadinha talvez seja, que deixou às vezes alguns com dúvida, foi por conta da não efetividade da lavagem, né? De não responder à lavagem. Só um pouquinho que não está passando aqui, por algum motivo. Aí, foi. Então, não pulei, né? É isso. É isso. Tá. Então, o lactente de 16 semanas é trazido ao consultório por queixa de icterícia. A mãe relata que as fezes estão claras e a urina bem escura. Refere que foi um neonato de termo, bom peso ao nascimento e sem intercorrências no pré-natal. Ao exame físico, apresenta fígado endurecido e vaso palpável, além de discreta ascite. Qual a conduta mais adequada? Então, o serviço que fez essa questão, né, essa criança, ela tem 16 semanas, já tem 4 meses, então, colúria, acolia e sinais de cirrose, né, fígado endurecido e passo palpável. Foi um recém-nascido de termo, com bom peso, né, e sem intercorrências no pré-natal. Então, cirurgia de Kasai é uma provável atresia de vias biliares, cirurgia de Kasai com essa idade não está mais indicada, ultrassonografia e retorno em 6 meses, nem pensar, né? A gente precisa fazer um diagnóstico e tratar essa criança. E aqui, a biópsia hepática laparoscópica e pesquisa de embriotóxico. O embriotóxico, até coloquei aqui para a gente lembrar, ele é um sinal que pode estar presente na população geral, normal, né? Mas ele está presente também no alagile. Essa criança não tem nada para ter alagile, porque ela é um recém-nascido de termo, bom peso, né? Não tem nenhuma face sindrômica, e como ela já tem cirrose, então ela deve ser caminhada direto para o transplante e não ser feita a cirurgia de Kasai, né? Por causa do tempo. Então, por isso que a resposta certa é C, tá? A 10, a resposta certa é C. Certo? Mais algum comentário, Eric, Dani? Não, isso mesmo. Vamos para a próxima. Aqui, Dani. Menina de 8 anos, admitida em uma unidade de pronto atendimento, com quadro de vômitos a 36 horas, diarreia, febre, distensão abdominal e um eritema discreto de parede abdominal. Né? Em relação à propedêutica, provável diagnóstico e terapêutica, assinale a alternativa correta.
A alternativa correta é a alternativa A, né? Ultrassom de abdômen, múltiplos cistos mesentéricos infectados, antibiótico e excisão dos cistos. Se a gente for, o quadro clínico faz a gente pensar em várias possibilidades, né? Então, a gente vai ter que ir avaliando as questões e excluindo algumas. Então, por exemplo, ressonância, e pensar em nefroblastoma, né? Você não faz a ressonância de cara e não é o quadro, né? Para fazer excisão e químio. Um raio-x simples, enterocolite, necrosante, nessa faixa etária, 8 anos, sem ter um histórico. Não que a gente não pudesse ter enterocolite, né? A gente pode ter uma enterocolite, por exemplo, num Hirschsprung, mas 8 anos e o quadro clínico relatado não é condizente. E o quadro não é um quadro típico de apendicite, né? Então, você precisaria de um exame de imagem até para te ajudar. Tudo. Então, o serviço que elaborou a questão, né, ultrassonografia de abdômen, evidenciando múltiplos cistos mesentéricos infectados, então você entra com antibiótico e depois excisão dos cistos. Érica, Camila, outra coisa outro também é que, assim, em se fazer o exame, o diagnóstico de apendicite, o tratamento, nesse caso, de uma criança já com febre, distensão abdominal e diarreia, não poderia também ser antibiótico prolongado, então essa já está excluída por causa disso, se restasse alguma dúvida que poderia ser uma apendicite. Exatamente. Bom, vamos para a próxima, então. Opa, desculpa, eu pulei um. Sobre as doenças hematológicas com implicações cirúrgicas, é correto afirmar que a marsupialização é a melhor técnica para tratamento de cistos esplênicos, com baixa taxa de recorrência, mesmo com a ressecção parcial do cisto. Então, isso está errado, né? Marsupialização tem alta taxa de recorrência. Antibiótico profilaxia após a esplenectomia deve ser realizada por no mínimo 5 anos após o procedimento cirúrgico. Os novos guidelines com, né, ampliação aí das vacinas, eles falam em 2 anos e não mais 5 anos de antibiótico profilaxia após a esplenectomia, né? Crianças com trombocitopenia mais de 6 meses são consideradas portadoras de púrpura trombocitopênica idiopática crônica, isso é correto. Mais de 6 meses a PTI já é crônica, e púrpura crônica ou que não responde ao tratamento de primeira linha, né, com corticoide, imunoglobulina, ela sim é candidata à esplenectomia, tá? E na esferocitose é incomum a associação de colitise com esplenomegalia? Não, né? É comum, tá? Então, a resposta certa da 20 é a C. Mais alguma coisa, meninas? Não. Não. Pessoal, Beleza. vocês podem ir escrevendo no chat aí, se vocês tiverem argumentos, dúvidas, colocações, tá? Criança de 7 anos com diagnóstico de linfoma na fase inicial do tratamento evolui com piora clínica e sinais clínicos e laboratoriais de liso tumoral e é encaminhada para internação na UTI pediátrica para suporte clínico, intensivo e monitorização. Os achados laboratoriais que confirmam tal diagnóstico são: letra B, hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e uremia, né? Que são os distúrbios hidroeletrolíticos associados à síndrome de liso tumoral, tá? Então, isso aqui né, não tem muito por onde fugir, digamos assim. É meio Na autoexplicativo. realidade, é só, né, o residente tem que saber quais os distúrbios que estão relacionados, né, que a gente mais vai encontrar aí nos casos de lise tumoral. E as outras eram só variações erradas disso. Exatamente. Bom, vamos para o próximo, então. 23, eu estou com dificuldade. Aqui, 23. É sobre a nova resolução, né, que não é tão nova, né, de novembro de 2017, do protocolo de morte encefálica, e era para marcar a incorreta, né? Então, o A é obrigatória a realização mínima de 2 exames clínicos que confirmem a ausência de função de tronco
teste de apneia e exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. Isso está correto, e o intervalo entre os 2 exames clínicos vai depender da idade do paciente. O intervalo mínimo entre o primeiro e segundo exame clínico de morte encefálica em crianças de 2 a 24 meses incompletos tem que ser de 12 horas. Isso também está correto. É necessário tratamento e observação do paciente com suspeita de morte encefálica em hospital pelo período mínimo de 6 horas. Exatamente. Não pode se abrir protocolo de morte encefálica antes de 6 horas de tratamento intra-hospitalar. Quando a causa primária do quadro for encefalopatia hipóxico isquêmica, esse período de tratamento e observação deverá de ser no mínimo 24 horas. Isso também está correto, né? Após parada, se é um quadro de encefalopatia hipóxico isquêmica, tem que esperar pelo menos 24 horas para abrir o protocolo de morte encefálica. O D é a questão que está errada, é a alternativa errada. Por quê? Essa nova resolução, ela não traz mais a obrigatoriedade de ser neurologista. Então, o exame clínico, que tem que ser separado, né? Pelo menos 2 exames, separados por um período de tempo, dependendo da idade do paciente, ele tem que ser por 2 profissionais médicos diferentes, mas eles não precisam ser mais um dos 2 neurologistas, tá? E sim, tem que demonstrar a existência de coma não perceptivo e ausência de reatividade supraespinhal, tá bom? Então, por isso que o D está errado, porque não precisa ser mais neurologista. Vamos para a próxima. 30. Érica. Paciente de 8 anos de idade, vítima de trauma abdominal fechado por atropelamento, com instabilidade hemodinâmica à admissão. Foi submetido à laparotomia de emergência, quando foi identificada laceração hepática extensa, com necessidade de rafias e controle do sangramento com hemostáticos, sem necessidade de realização de controle de danos e cirurgia estadiada. Em mesmo tempo operatório, foi realizada a ligadura de vaso mesentérico lesado e rafia de área de intestino delgado, jejuno médio perfurado. No 4º dia de pós-operatório, evoluiu com hematêmese, 3 episódios em 24 horas, observada a queda de hemoglobina e estabilidade clínica e hemodinâmica após reposição volêmica com cristalóides e concentrado de hemácia. Após a estabilização clínica, foi levado para endoscopia digestiva alta, que não evidenciou lesões sangrantes em mucosa gástrica ou duodenal, e apenas um resíduo de sangue na primeira porção do duodeno e em corpo gástrico. Qual o próximo passo para a investigação diagnóstica desse paciente? Então, gente, algumas coisas aí só para lembrar, né, que endoscopia você não faz em paciente instável hemodinamicamente, então por isso que está escrito que após a estabilização foi feita endoscopia, seria o primeiro exame a se pensar, principalmente porque ele teve uma rafia ali, né, de intestino que poderia estar com alguma área sangrante, e ela veio normal. O próximo passo seria a arteriografia seletiva da artéria hepática, que além de fazer o diagnóstico, ela já pode ser terapêutica. E por exclusão, né? A cintilografia com tecnésio 99, ela tem uma sensibilidade baixa, muito menos para pesquisa de mucosa gástrica ectópica. Esse paciente fez uma laparotomia exploradora, foi visto todo o intestino e com certeza não tinha divertículo de Meckel, nem nada disso. Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada não faz nenhum sentido aqui. E a ressonância magnética, ela não tem a mesma sensibilidade da arteriografia e também não permite a terapêutica no mesmo tempo, né? Que seria a embolização. Não sei se vocês querem completar. Não, tranquilo. Não, eu acho que você colocou tudo, né? E a gente tem que ir excluindo aí, né? Algumas alternativas não fazem sentido para o quadro, né? E com lesão hepática extensa, a gente tem que avaliar aí a árvore biliar, avaliar esse fígado, né? Você tem a questão de, às vezes, fazer shunts, né? De via hepática com a árvore, com os vasos, né? Então, aí você tem que sempre... o exame que você faz para investigar é artério, né? Lógico que é um paciente que tem que estar referenciado para um hospital
terciário, né? Beleza. Lisier fez um comentário aqui, né? Acho que no bate-papo também. Não consegui abrir. Deixa eu clico aqui. A ideia A ideia é um diagnóstico diagnóstico de hemobilia. Você quer comentar, Lisier? Dá o microfone para ela, Ju. Pode ir. Zé, pode falar. Abra seu microfone, Lizê. Foi liberado para você fazer um comentário. Achei. Eu não sabia que estava fechado. O que eu estava dizendo é que isso só complementa o que vocês estão dizendo, quer dizer, o paciente com trauma hepático grave, sangramento de via digestiva e nenhuma evidência endoscópica de ser um sangramento de estômago duodeno, você tem que pesquisar a hemobilia. E aí é a arteriografia da hepática que faz o diagnóstico, né? Joia. Perfeito. Então, vamos para 33. Érica, você lê? Assinale a alternativa correta sobre o hemangioma nas crianças. Um sinal cutâneo premonitório está presente no nascimento em aproximadamente 90% dos casos. A alternativa correta B, a incidência é maior em bebês prematuros, caucasianos e do sexo feminino, isso é autoexplicativo, porque é mesmo. Possui um ciclo de vida que consiste em 2 fases, na verdade são 3 fases, né, que a gente até escreveu aí embaixo. As fases são a proliferativa, a estacionária e aí a involutiva. Então, está faltando uma fase aí. E o hemangioma está totalmente desenvolvido ao nascimento? Não, ele não está, né? Quando a gente sempre, por isso que aguarda, né? Muitas vezes a conduta expectante, se não é em locais que atrapalham a visão ou a ventilação. Perfeito. Sou eu de novo. A doença de Hirschsprung é uma doença genética complexa, na qual são necessárias alterações em diferentes níveis moleculares para a manifestação da doença. Assinale a alternativa que apresenta o principal gene relacionado ao desenvolvimento dessa doença. Então, gente, o gene é o RET, é um gene mais associado, né, na literatura há bastante tempo à doença de Hirschsprung, né? O BRSA é um gene associado à neoplasia de mama. O PTEN, ele é um gene associado à proliferação neuronal e, mais recentemente, até com as pesquisas aqui que o Pedro faz aqui em Botucatu, a gente tem usado ele para diferenciar a doença de Hirschsprung de displasia neuronal. Então, vocês vão começar a ver o PTEN sendo usado como mais uma ferramenta do painel imunistoquímico aí. E o BCL, ele é um marcador imunistoquímico para a imaturidade celular, que não tem nenhuma associação com a doença de Hirschsprung. De novo, você. A doença de Hirschsprung é uma malformação congênita do sistema nervoso entérico que se manifesta através da obstrução intestinal funcional de graus variados. Assinale a alternativa que traz resultados de exames compatíveis com o diagnóstico dessa doença. Então, a alternativa correta é que a biópsia retal a 2 centímetros da linha pectínea, com a presença da acetilcolinesterase positiva, né? A atividade da enzima acetilcolinesterase, então a gente fala o axé positivo, e a calretinina, a ausência da imunoexpressão para a calretinina. As outras alternativas, né? A manometria no retal com ausência de reflexo inibitório retonal é correto, né? É um diagnóstico, um resultado compatível, mas a biópsia com presença de células ganglionares não, porque no HE a gente sabe que tem que haver ausência de células ganglionares, lembrando que o HE também serve para ver a hipertrofia dos troncos ganglionares. O enema opaco demonstrando mega reto e manometria no retal com presença do reflexo inibitório retonal, apesar de não ser tão comum no megacolo. Somente o mega reto, ele acontece nas formas curtas e ultracurtas, né? No enema opaco, pode ser um achado,
mas a manometria no retal teria que ter ausência do reflexo reto inibitório, né? Anal. A manometria no retal ela é um exame que ela imita a fisiologia da evacuação, e quando você insufla o balão dentro da ampola, você tem o esperado normal, é que você tem a contração do esfíncter anal externo, que evita que cada vez que chegue fezes na ampola, ela saia automaticamente, e o relaxamento do esfíncter anal interno. Quando você não tem células ganglionares, você perde a capacidade desse relaxamento do esfíncter interno e você fica somente com a contração do esfíncter externo, que é uma das causas também, por isso que é impossível você evacuar, né, com esse esfíncter sempre contraído. A manometria no retal com ausência do reflexo inibitório reto-anal, tá certo, né? Biópsia retal a 2 centímetros da linha pectínea, demonstrando ausência, não é ausência, a presença da atividade da acetilcolinesterase e a presença da calretinina, que é o correto. Atualmente, a calretinina e a acetilcolinesterase, elas são usadas num painel imunistoquímica, onde a acetilcolinesterase ela é usada para confirmar a doença de Hirschsprung e a calretinina para afastar. Então, por que você tem um aumento dessa enzima acetilcolinesterase? Porque você tem as fibras parasimpáticas pré-sináticas que não acham o gânglio, porque você não tem a célula ganglionar. Quando ela não acha o gânglio, ela se ramifica, ela se dicotomiza, ela fica em grande quantidade e por isso você tem o aumento da expressão da enzima da acetilcolinesterase. Acho que era isso. Perfeito. 45. Menino, 18 meses, apresenta o testículo impalpável, direito impalpável e esquerdo em bolsa escrotal. Nasceu a termo, sem outras alterações da genitália. Os pais questionam sobre a abordagem cirúrgica, os desfechos cirúrgicos e as possíveis complicações a longo prazo. Assinale a consideração correta informada pelo cirurgião. A. Abordagem laparoscópica pela técnica de Foley-Stephens estagiada, com a ligadura e divisão dos vasos espermáticos, com intervalo de 6 meses, pode levar a uma taxa de atrofia testicular de 50%. Então, essa está errada, porque não é tão alta a taxa de atrofia testicular no Foley-Stephens estadiados. Tem alguns trabalhos na literatura falando em torno de 30%. A orquidopexia laparoscópica em um estágio, sem a ligadura e a divisão dos vasos espermáticos, após a liberação alta dos vasos espermáticos do reto peritônio, deve ser bem sucedida se o testículo puder alcançar facilmente o anel inguinal contralateral, não ipsilateral, né? Que é aquela manobra que a gente faz para ver se ele vai chegar num tempo só, sem precisar do Foley-Stephens. A gente pega o testículo que está ali próximo ao ânulo inguinal, nesse caso aqui, direito, e leva a ver se ele chega no ânulo inguinal profundo esquerdo. Se ele chegar por dentro ali no peritônio, provavelmente ele vai chegar na bolsa. A gente pode fazer sem ser pela técnica de Foley-Stephens. C. A possibilidade de desenvolvimento de câncer de testículo durante a infância e adolescência, após a orquidopexia laparoscópica, reduziria a possibilidade de tumor, igualando-se da população geral, independente da técnica utilizada para a abordagem do testículo intraabdominal. Então, aquela velha história, né, que não reduz a possibilidade de tumor, mas melhora a chance de fazer diagnóstico, porque agora ele é um testículo palpável, né? Então, essa está errada. D. As alterações histológicas após a divisão dos vasos espermáticos pela técnica de Foley-Stephens estagiada, com um intervalo de 6 meses, levam à redução significativa do número de túbulos seminíferos e de espermatogônias, assim como o número de células germinativas por túbulos seminíferos. Então, isso está correto, né? Tem vários trabalhos mostrando alteração histológica, alteração de espermograma também. Então, sim, essa é digamos assim, um efeito colateral da técnica de Foley-Stephens, mas não com essa atrofia de 50% que está informada na alternativa A. Então, por isso que a alternativa D é a alternativa correta. Mais alguma consideração, pessoal?
Não. Beleza. Então, vamos para os 50. É menino de 13 anos, com história de dor retroesternal de leve intensidade, há aproximadamente 2 meses, e cansaço aos esforços, principalmente a jogar futebol. Tomo de tórax revelou um volumoso tumor ocupando o mediastino anterior, heterogêneo, com realce de contraste, com diâmetro de 12 centímetros. Foi feito um diagnóstico diferencial pelo médico assistente entre um linfoma não Hodgkin e um tumor de células germinativas, TCG. Exames laboratoriais. A criança tem um hemograma completo, sem alterações, uma desidrogenase lática levemente aumentada, uma gonadotrofina coriônica, fração beta, que é o beta-HCG, negativa, e uma alfa-fetoproteína elevada. Está correto afirmar nesse caso. Indicação, ressecção cirúrgica por se tratar de possível teratoma? Não. Deve-se realizar uma biópsia incisional ou com agulha para definição de diagnóstico diferencial entre linfoma e TCG? Não. A correta seria, tratando de um TCG, o mais comum é que seja um tumor de seio endodérmico ou de saco vitelínico, né? São os de células germinativas mais frequentes no mediastino. A quimio neoadjuvante deve ser a primeira terapia e a ressecção cirúrgica postergada? Não, né? A neoadjuvante, você às vezes não vai postergar a cirurgia, nem a ressecção, e nem a primeira opção da quimio, né? Então, é um caso clássico, né, de massa mediastinal, e a gente tem que, aí pela idade, pelos achados, são os principais massas de mediastino, né? Então, a gente tem que estar atento. Alfa-feto elevada, aumentada, né? Então, você vai ter o alfa-feto no TCG, né? Érica, alguma outra coisa? Não. Lactente, 3 meses de idade, feminino, apresenta história de aumento de volume abdominal ao mês, irritabilidade e não ganho de peso. A mãe notou nódulos violáceos no tronco e membros superiores. No exame físico, abdômen extremamente distendido, com coloração violácea da parede anterior e fígado palpável abaixo da cicatriz umbilical. Pressão arterial está elevada. Ultrassom. Importante hepatomegalia, às custas de nódulos disseminados no parênquima hepático e tumor ocupando a adrenal esquerda, bem circunscrito, com calcificações de permeio e medindo aproximadamente 4,5 centímetros no seu maior eixo. Hemoglobina 7,2. Então, é uma descrição, né, de um neuroblastoma 4S. Então, vamos lá. A investigação diagnóstica de estadiamento inclui biópsia de medula, mielograma, dosagem de ácido vanil mandélico em urina de 24 horas. Então, correto, né? Assim que a gente vai fazer diagnóstico de neuroblastoma. B. Deve-se considerar a ressecção completa do tumor de adrenal para controle da doença metatática. Não, né? Inclusive, em se tratando de 4S, a gente pode ter a regressão espontânea do tumor. C. Considerando os sítios metastáticos da doença apresentados acima e a cintilografia óssea demonstrando comprometimento ósseo, pode-se taxar esse paciente como 4S. Não. 4S não tem metástase óssea, né? Ele pode até ter disseminação para medula, mas ele não tem metástase óssea. Se tiver metástase óssea, não é 4S. Por apresentar hipertensão arterial, é preciso considerar os diagnósticos diferenciais entre neuroblastoma e feocromostoma. Não, né, gente? Feocromostoma nessa idade a gente nem cogita. Então, neuroblastoma 4S, resposta correta A. Próximo. Érica? Criança de 3 anos ingeriu acidentalmente produto de limpeza com alta concentração de soda cáustica. Por morar em zona rural, não foi levado ao pronto-socorro nesse momento. Após 4 dias, começou a apresentar cialorreia e recusa alimentar, e a mãe refere perda de peso. Foi então levado ao pronto-socorro. No exame físico, ele está em bom estado geral, eupineica, sem cialorreia, com algumas lesões aftoides em cavidade oral. Assinale a conduta neste momento.
Então, gente, aí a gente está à frente ao que fazer no atendimento inicial à ingestão de cálcio. O que se deve fazer? Vamos fazer uma recordação. Se você pega a criança quando ela acabou de ingerir, você vai fazer o ABC da reanimação e você vai aguardar no mínimo 12 horas para fazer a endoscopia. Porque se você fizer antes de 12 horas, você vai subgraduar esta queimadura. Toda conduta nesse momento inicial, ela vai ser tomada a partir da graduação endoscópica do grau de queimadura, chama a classificação de Zargar, né? E aí é ela que vai determinar o tipo de conduta que a gente vai ter. No entanto, se você passa de 48 horas já no limite para fazer esse exame, então você tem de 12 horas até 48 horas para entrar e graduar. Você tem aí, no caso do cáustico, a necrose, ela é a necrose de liquefação, então você começa a ter quase que uma digestão dessa parede esofágica e acaba sendo proibitivo você entrar com endoscópio após 48 horas. Então, essa criança já estava há 4 dias com essa ingestão, então a gente perdeu esse momento de ouro do início para a gente fazer o diagnóstico e graduar essa lesão. Com isso, o que nos resta agora é a alternativa B, é uma gastrostomia cirúrgica, porque a gente não consegue entrar, o risco de você só entrar no esôfago e insuflar, você ter um rompimento, ter uma perfuração, e aí a gente aguarda as 2 semanas, que é o período da fase de cicatrização, onde a gente vai fazer um exame contrastado, olhar o que sobrou, se tem estenose, se não tem, e a partir daí programar a dilatação. Então, as outras alternativas estão erradas, a endoscopia de emergência, nesse período, com 4 dias, já não dá mais para fazer. Tratamento das lesões aftoides, essas lesões elas são residuais da queimadura, não é o que está fazendo diferença dele perder peso ou não comer, né? E nunca, jamais passar a sonda nasogástrica cegas e guiada por endoscopia, não dá, porque eu não posso entrar com endoscópio, porque a gente perdeu a fase de ouro da entrada, tá bom? De novo você, Érica. Ui, peraí, desculpa. Aí. Lactente de 4 semanas, teve diagnóstico de estenose hipertrófica de piloro e foi submetido à piloromiotomia Frede-Hampstead por via laparotômica. Ele teve alta no segundo pós-operatório sem intercorrências. Após 2 meses de pós-operatório, a mãe procura você de novo no consultório, pois em consulta rotineira com o pediatra, após queixar-se de alguns episódios de regurgitação pós-mamada em pequena quantidade, este solicitou um exame contrastado de esôfago, estômago, duodeno. As imagens mostravam estreitamento do piloro. Criança mantém ganho adequado de peso e não tem nenhuma outra queixa. Assinale o que deve ser falado à mãe neste momento. Então, gente, a clínica é soberana, isso aqui é uma prática normal, acontece muito em consultório, né? Principalmente mães ansiosas que acabam indo muito no pediatra, acabam ganhando vários exames. E aí, essa queixa é uma queixa frustra, esse neném, como ele tem um ganho adequado de peso, ele não tem outras queixas, ele é o que a gente chama do Hepspiter, né? Que é o refluidor feliz, é um neném sem repercussão, né, refluindo normalmente na vidinha dele lá, que vai seguir normalmente, não tem nenhuma clínica que nos leve a sinais de alerta para a doença do refluxo. Então, não teve como falar que você tem recidiva da estenose hipertrófica de piloro, a criança deve ser reoperada, não, a gente não reopera exame, né? Deve ser completada a investigação com endoscopia, não tem indicação. Ele não tem nenhum sinal de alerta de lactente que necessite de endoscopia. Não há necessidade de preocupação, as imagens podem se manter por até 6 meses de pós-operatório. Então, essas imagens de estreitamento do piloro, elas podem se manter, isso tem relato, é um clássico da literatura, né, e dos livros, e trata-se de alteração temporária do pós-operatório e deve ser entrado com medicação procinética, também não, porque se for um problema do piloro, é um problema mecânico, não é o procinético que vai arrumar, e mesmo porque esse neném não tem nenhuma indicação de tratamento nenhum. Seria isso. Esse é seu também, Érica. Adolescente de 15 anos, para evitar flagrante por porte de drogas, refere ter engolido 4 papelotes de cocaína.
Está assintomático, sinais vitais sem alterações. No raio-x de abdômen é possível observar pacotes de papel alumínio no estômago. Assinale a conduta. Então, gente, isso aí é uma contraindicação absoluta, total, sem exceção, que você não passa endoscópio para retirar papelote de droga do estômago, porque a simples insuflação, ela pode romper o papelote e o paciente morre automaticamente de overdose. Então, retirada endoscópica em caráter de emergência, dado o risco de rompimento, é justamente o inverso, justamente pelo risco de rompimento, a gente não vai insuflar o estômago e nem tentar pegar papelote com pinça, com material de corpo estranho, para ele se romper, né? Monitorar o paciente em UTI e aguardar eliminação espontânea enquanto permanecer assintomático é a conduta, é você dar o suporte de vida em UTI, rezar para que isso seja eliminado. Administrar laxante, não tem essa indicação para nenhum corpo estranho. Cirurgia de emergência para retirada dos pacotes, somente se ele começar a mostrar sinais de que teve o rompimento de algum dos pacotes. Seria isso. Dani. Você está realizando uma laparotomia, um bebê de 3 quilos, 3 semanas de vida, prematuro, que fez a enterocolite. O anestesiologista do caso solicita 10 ml por quilo de peso de concentrado de hemácia por sangramento de mais ou menos 85 ml. Qual a volemia estimada do prematuro e qual a perda sanguínea, né, para esse paciente? Então, é uma questão que é importante para ter em mente, primeiro, qual a volemia do RN prematuro, né? Então, o RN prematuro, ele tem 90 ml por quilo de volemia, o RN a termo 80 e o adulto tem 70. E qual a perda sanguínea que a gente até tolera, ou até quanto, né? 30%. Por que é importante esse dado? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir esperar o hemograma até cair esse hematócrito, essa hemoglobina. Então, quando o anestesista já tem uma estimativa de quanto está perdendo, né? Ele, se está perdendo ali 30% da volemia, ele já vai pedir concentrado, não precisando esperar o hemograma. Então, esse é um conceito importante para vocês. Em relação à patogênese da... Pode falar. Quer ler esse? Pode ler. Em relação à patogênese da enterocolite, assinale a correta. Os principais fatores envolvidos na patogênese da enterocolite são colonização bacteriana, evento hipóxico-isquêmicos, leite materno e sepsis. Na realidade, o leite materno ele é um fator protetor, né? Estudos mostram o envolvimento do Toll-like receptor, que é o TLR4, na patogênese de várias doenças inflamatórias. E na enterocolite, o receptor transmembrana envolvido é o TLR2, na realidade é o TLR4 que está envolvido com a enterocolite, né? O Toll-like receptor presente na membrana, ele se liga aos lipopolissacarídeos das membranas das bactérias gram-negativas da luz. E a partir daí vai desencadear toda uma cascata inflamatória, que vai ser o responsável pelos sinais e sintomas que a gente encontra na enterocolite. A alternativa D, após a ativação, existe um aumento da liberação das citocinas, ok, tá certo, levando a uma diminuição da apoptose e aumento da migração celular na parede intestinal, permitindo manter a integridade. Não, é o contrário, né? A gente tem um aumento da apoptose, de morte celular, você tem uma diminuição nessa migração da célula da base até a cripta, o que vai diminuir esse reparo da mucosa intestinal na enterocolite. Muito bem. Sobre a hipospagem, alternativa incorreta. O meato uretral está ectópico, podendo ser encontrado no ventre do pênis, na região escrotal ou perineal. Tá certo? Trata-se de um defeito congênito do pênis com hipodesenvolvimento da uretra anterior, não posterior, né? E deve ser operado a partir de 4 a 6 meses de vida, por isso que essa está incorreta. Diante de um recém-nascido com hipospagia perineal e criptorquidia unilateral, a conduta correta é não liberar o registro da RN. Sim, hipospagia perineal e criptorquidia unilateral fazem diagnóstico de genitália ambígua. Então, esse RN não deve ser registrado até a investigação.
A dificuldade técnica tem relação com a região onde o meato urinário ectópico encontra-se, né? Então, a classificação da hipostase, se é mais proximal ou mais distal, e a presença de encurvamento. Sim, né? São os dois fatores que a gente deve levar em consideração no momento da correção e na escolha da técnica cirúrgica, tá? Então, bem simples, né? 82. Assinale a alternativa correta em relação ao segmento de tratamento da bexiga neurogênica. Pacientes com contrações não inibidas do detrusor e já em uso de dose máxima de alfa-bloqueador terão indicação de botox intravesical. Então, aqui está errado, porque não é alfa-bloqueador. Se ela tem contração não inibida do detrusor, o tratamento é com anticolinérgico. Então, a palavra ali alfa-bloqueador teria que ter sido substituída por anticolinérgico. Por que a B está certa? Porque se ela tem baixa complacência vesical, ela precisa de anticolinérgico. Alta pressão de perda, alfa-bloqueador, que faz relaxamento ali do colo vesical. Então, é por isso que a B está certa. Baixa complacência com alta pressão de perda, que é Leak Point Pressure, LPP. Você vai fazer terapia combinada com anticolinérgico e alfa-bloqueador. Deve ser iniciado o cateterismo intermitente limpo na UTI NEL, independente da função vesical. E isso é bastante controverso, né? Tem alguns serviços que adotam essa prática, mas na maioria das vezes, aqui no Brasil, ela não é a prática corrente, né? Então, a gente inicia o cateterismo limpo intermitente quando há necessidade, né? Individualizando a conduta do paciente e não de rotina para todos os recém-nascidos com bexiga neurogênica. A uretrocisto miccional pode ser útil na avaliação do refluxo vésico-ureteral secundário, que está frequentemente associado às bexigas flácidas. Errado. Ele está associado às bexigas mais espásticas e não às bexigas flácidas, né? O refluxo. Então, é isso que está errado aqui. Próximo. 83. São fatores de mau prognóstico da função renal do feto do ultrassom abaixo, exceto. Então, olhando aqui esse ultrassom, a gente vê um feto de perfil e a gente vê aqui o sinal da fechadura, né? Tudo isso aqui é bexiga do feto. Sinal da fechadura é um sinal de obstrução do trato urinário inferior fetal, né? Então, todos esses sinais aqui são sinais de mau prognóstico. Cisto cortical renal, afilamento da cortical renal, aumento do cloro urinário, né? Então, a gente pode medir nessa urina cloro, beta-2 microglobulina, sódio, tá? A gente pode ver a osmolaridade. Então, o aumento do cloro também está associado com um mau prognóstico. O reenchimento vesical após a vesicocentese fetal é um fator de bom prognóstico, que significa que ele ainda está produzindo urina, tá? Então, por isso que é a letra D, o fator de reenchimento vesical após a vesicocentese é de bom prognóstico, não de mau prognóstico. Mais uma aí de fetal. Um obstetra está em curso de adotar uma conduta para 2 de suas pacientes, ambas grávidas de feto masculino. Então, vamos lá. A gestante 1, ela tem um diagnóstico de hidronefrose fetal bilateral, é um diagnóstico mais tardio, só com 30 semanas de gestação, pelve 10 milímetros à direita, 15 milímetros à esquerda, e a bexiga fetal tem aspecto habitual. Então, ele tem uma dilatação pielocalicial bilateral, né, moderada, mas numa gestação já um pouco mais tardia, de 30 semanas, sem nenhum sinal de alteração vesical. A gestante 2 é uma hidronefrose bilateral mais precoce, 16 semanas de gestação. A pelve mede 15, à direita e à esquerda. E ela tem uma mega bexiga que não se esvaziou em 40 minutos de observação, né? E o volume de líquido amniótico é normal nas 2 gestantes. Então, qual seria a conduta? O correto é a letra B. Apenas observar a primeira gestante e tranquilizá-la, porque o que será necessário, em princípio, é a investigação urológica por imagem ao nascimento. Com relação à segunda gestante, a preocupação é maior por causa do diagnóstico mais precoce e da presença de anomalias vesicais,
anatômica e funcional, porque ela tinha uma mega bexiga e a bexiga não se esvaziou nesses 40 minutos de observação que deveria ter se esvaziado. Os pais devem ser avisados quanto ao risco potencial de uma malformação urológica grave. A gestante deve ser submetida a ultrassonografia frequente e uma ressonância fetal deve ser considerada, porque eu posso estar diante de um quadro da obstrução do trato urinário inferior, cuja etiologia mais comum é a válvula de uretra posterior. Certo? Eu não vou ler todas, porque são longas, né? E a gente, na verdade, como a gente disse em algumas outras, são variações do mesmo tema, né? Então, a gente explicou por que a B é a correta. 85. Paciente do sexo de criação masculino, 2 anos de idade, trazido a uma consulta ambulatorial com cirurgião pediátrico, queixa de testículos não palpáveis bilateralmente desde o nascimento. No exame físico, falos com tamanho adequado, uretra tópica, ausência de fimose e bolsa testicular não pigmentada e vazia. Não foi palpado gônadas no trajeto do canal inguinal e em outros locais, como a base do pênis e coxa. Na laparoscopia para a correção da clitorquídea bilateral, identificou-se ovários e úteros. Assinale a alternativa correta. Então, se ele tem ovário, ele tem útero, né? No caso, se ele tem útero, ele desenvolveu o ducto de Miller, né? Ele provavelmente é 46XX, 46XX virilizado. Então, muito provavelmente, trata-se de um caso de hiperplasia adrenal congênita, né? E a solicitação prévia de cariótipo e ultrassom pélvico seriam suficientes para o diagnóstico, né? Por que não é síndrome de Rokitansky, né? Síndrome de Rokitansky, ela não seria virilizada, né? Síndrome de Rokitansky é uma anomalia do desenvolvimento do Miller. Então, ela teria uma hipoplasia ou agenesia, né, de útero e troncos e do terço mais proximal da vagina, né? Trata-se de um caso de hiperplasia adrenal congênita e a laparoscopia é indicada para o seu diagnóstico. Não, a gente não precisa fazer a laparoscopia para fazer diagnóstico de hiperplasia. Cariótipo, 46XX, e ultrassom mostrando útero e ovário já faz o diagnóstico, né? A doutora Lizia já vai falar. E trata-se de um caso de insensibilidade androgênica parcial, e a ressecção milleriana deve ser considerada. Não é, né? Porque a gente tem uma gônada feminina, né? Tem ovário e tem útero, e é uma criança virilizada, né? Nada indica que é uma insensibilidade androgênica parcial. Ele fala, inclusive, que a uretra é tópica, né? Não tem nem hipospásio. Doutora Elisier, acho que a senhora consegue abrir seu microfone para falar? Júlio, consegue abrir o microfone da doutora Elisier? Está liberado. Ok, consegui. Eu queria comentar essa questão porque eu acho que ela tem uns problemas práticos, eu diria. Se você recebe uma criança que não tem nenhuma alteração, 2 anos, né? Não tem nenhuma alteração metabólica e tem uma genitália normal, exceto pela criptorquia impalpável, gente, os protocolos dizem que é inadequado pedir ultrassom. Os protocolos para criptorquia numa criança que tem pênis normal, 2 anos de idade e nenhuma alteração metabólica, seriam não pedir ultrassom. E ninguém pede também cariótipo nessa situação. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Eu acho que, em sendo uma criança que tem derivativo milleriano detectado, ok, deve ser um DDS-XX, um DDS, ou pelo menos um DDS com ausência de testículo, né? Podia ser um Swyer-James também. Mas, assim, no sentido de que a rotina de ambulatório de cirurgia pediátrica, quando você vê uma criança com criptorquia bilateral impalpável, um fenótipo masculino de resto, e nenhum fenômeno metabólico, quer dizer, não é uma forma perdedora de sal, honestamente, eu acho que não se pediria ultrassom num caso assim. Nesse sentido, eu acho que talvez
a questão pudesse ser um pouco diferente, não sei. Eu entendo que na prática, né, talvez levaria essa criança para a laparoscopia, mas como ela não tem testículos palpáveis, né, ela não tem gônada palpável bilateral, eu acho que essa... Sim, mas você pede. O protocolo de criptorquia é não pedir. Não, mas eu acho que se eu tenho criptorquidia bilateral, eu pediria, mas pensando em genitália ambígua. Eu pediria não um ultrassom para ver os testículos, eu pediria um ultrassom pélvico para ver o útero, entendeu? Eu acho que essa é a diferença aqui, né? Nunca chegou uma criança com essa idade para mim, mas eu já tive criança aqui no Hospital de Clínicas com 4 meses, 5 meses, que vem encaminhada para correção de hipospádia, né? E não tinha nenhum dos dois testículos palpáveis. Claro, aqui a gente está falando de uma criança que tem um Prader 5, né? Ela tem uretra atópica. Mas eu acho que é para chamar a atenção que se tem testículo não palpável bilateral, pode ser uma genitália, né? É uma genitália ambígua e pode ser uma hiperplasia renal congênita, que é o diagnóstico mais comum, né, de DDS. Mas eu entendo a sua colocação. Entende o que eu quis dizer, né? Entendo sim. Bom, vamos para a próxima, então. Dani. Menino de 9 anos, branco, apresentando uma tumoração com cerca de 2 centímetros de diâmetro na região supercilar esquerda, móvel, de consistência endurecida, que veio crescendo há 2 anos. A pele que recobre tem coloração normal. A hipótese que mais se encaixa nessa descrição é linfangioma, hemangioma, pilomatricoma ou dermatofibroma, né? O que mais se encaixa, principalmente porque quem elaborou a questão coloca a questão de coloração da pele, a consistência endurecida, a gente já descarta A e B, né? E se a gente for pensar no pilomatricoma, ele é mais comum em região de cabeça e pescoço, ele tem um crescimento lento, ele é endurecido, móvel a planos profundos, mas a pele em cima é bem aderida, né? Então acaba sendo o mais comum. Beleza. Menino de 9... Ah, Dani. Não, desculpa. Repeti. Não passou, Não agora mudou, passou. Pessoa maluca. Adolescente de 15 anos com uma massa paratesticular direita, submetido a ressecção tumoral, incluindo orquiectomia total por acesso inguinal. No anátomo patológico, rabdomiossarcoma completamente ressecado, estadio 1. Realizada uma tomografia computadorizada de abdômen e pelve que não detectou linfadenopatia retroperitoneal. A conduta a seguir é observação, químio mais rádio ou linfadenectomia retroperitoneal à direita, né? Linfadenectomia retroperitoneal à direita pelo diagnóstico do anátomo patológico, né? Um rabdomiossarcoma, você faz a linfadenectomia do mesmo lado. Vamos lá, próximo. Paciente com 2 anos, infecção urinária de repetição, duplicidade pieloureteral completa à esquerda, diagnosticada no ultrassom, que evidenciou ainda a dilatação do polo superior e do ureter associado a esse polo. Não foi identificado ureterocele ipsilateral. Então, caso de duplicidade, né, com dilatação do polo superior, com o ureter dilatado também desse polo, mas não viu ureterocele no ultrassom. Então, assinale a correta quanto à investigação e tratamento. A realização de uretrocisto para avaliar a presença de refluxo vesicoureteral para o polo superior é mandatória. Na verdade, aqui a palavrinha errada é superior, né? Quem tem refluxo geralmente é o polo inferior. E sim, a gente vai pedir uretrocisto. B, se a cintilografia renal com DMSA mostrar polo superior excluso, há mais de uma opção cirúrgica, correto?
A gente tem hoje a ureteroanastomose, né? Que a gente pode fazer ali próximo da região inguinal. E a gente tem a indicação mais clássica, que é a nefrectomia polar, né? Por isso que a C não está totalmente correta, é a B, porque não é só a heminefrectomia polar superior que seria indicada se o polo superior fosse excluso, né? E D, caso seja evidenciado refluxo para o polo inferior, pode ser indicado o reimplante desse ureter isoladamente? Não, né? A gente vai fazer o reimplante que a gente chama em boca de espingarda dos dois ureteres. Eles têm ali uma bainha vascular comum e a gente não deve reimplantar apenas um dos ureteres, né? Além do que a gente precisa corrigir a obstrução, provavelmente esse ureter do polo superior, ele pode ser ectópico, ser estenótico, e a gente precisa corrigir isso também, tá? Então, por todos esses motivos, a correta é a B. Dani? Oi. Qual o subtipo foi, né? Qual é o subtipo histológico mais comum do rabdomiossarcoma localizado em topografia de cabeça e pescoço? Então, o subtipo mais comum nessa localização é o embrionário, né? Botrioide, alveolar, pleomórfico, não são comuns nessa região. Muito bem. Acerca do transplante hepático, assinale a correta. A e a B, elas estão trocadas, né? A doença linfoproliferativa está relacionada ao Epstein-Barr e a infecção viral mais comum é o citomegalo, né? A ordem correta das anastomoses é veia porta, artéria hepática e, por fim, a via biliar. Essa é a correta. Até os meus residentes, né, estava falando para os meninos, apontaram que não tinha suprahepática, mas essa é a mais correta, né? E a principal complicação pós-operatória não é a trombose da porta, é a trombose da artéria hepática, tá? Então, letra C. 97. Sobre o tumor suprarrenal pediátrico. Ele tem distribuição heterogênea no nosso país, né? No Sudeste e no Sul, a incidência é bem maior, porque tem uma mutação na P53, tem um efeito fundador. O melhor fator prognóstico ainda é o seu peso, é frequentemente unilateral e é de difícil classificação em adenoma ou adenocarcinoma. Resposta correta, A. Dani? Em relação ao teratoma sacrococcígeo no período pré-natal, né? Qual a alternativa correta? O prognóstico está relacionado à apresentação de sintoma antes de 30 semanas de gestação, a extensão e tamanho do tumor e as complicações, por exemplo, como hemorragia, ruptura tumoral. Então, essa é a alternativa correta. O achado de polidrâmino é raro. Não, o achado de polidrâmino é comum, né? O oligodrâmino, que é raro, e aí o oligodrâmino, que é sinal de gravidade e pode ter consequência de obstrução da uretra pelo tumor. Os achados de placenta-megalia, insuficiência cardíaca de alto débito e hidropsia fetal são complicações relacionadas à hemorragia tumoral, não ao tamanho. É o tumor mais frequente no recém-nascido e nessa faixa etária a maioria dos casos são malignos. Não, ele é comum no recém-nascido, mas a malignidade aumenta com a idade, né, necessitando de quimioterapia. Não, então, a alternativa correta é a letra A. Muito bem. Acho que encerramos... Acho que foi o último, né? Foi. Sim. Aí está aberto aí, gente. Se vocês quiserem perguntar sobre alguma outra coisa, vocês receberam a prova, receberam o gabarito. Só para avisar que foi gravado, né? Esse exercício nosso hoje, depois a gente vai ver com a doutora Socorro como que a gente disponibiliza tanto para os residentes que assistiram e querem reassistir. As minhas residentes já estavam falando aqui, a gente queria ver de novo. E que para quem não conseguiu entrar, né, a gente vai disponibilizar. E está aberto aí a palavra, se alguém quiser escrever alguma coisa no chat, alguma dúvida. Nós estamos fazendo um trabalho, né, com a avaliação do ano passado e dos resultados, mais detalhado. A gente está até
É a ideia da gente fazer um artigo para sair na revista de cirurgia pediátrica da nossa sociedade, né? É o nosso plano aí com a doutora Socorro, e assim que a gente tiver os resultados, a gente vai divulgar, tá bom?